para receber a porção da palavra de Deus nessa noite. Diga glória a Deus. Diga assim: eu preparo o meu coração para ouvir e obedecer a boa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Josué 5:10, eu quero ler 3 versículos, e essa é uma noite muito especial. É a noite em que Jesus ressuscitou. Na verdade, simboliza isso, né? E nessa noite eu queria falar sobre a Páscoa, mas eu queria falar de uma maneira um pouco diferente nessa noite. Você conhece o conceito de Páscoa, você sabe que tem a ver com Jesus e não com um coelhinho, com um ovo de chocolate. Você sabe que a essência da Páscoa é Jesus tirando o homem do mercado de escravos e tornando ele filho de Deus. E essa passagem de Josué fala também de um momento da Páscoa, mas fala do que aconteceu depois da Páscoa, do dia seguinte. Vamos ler Josué 5:10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. No dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, comeram do fruto da terra. No dia seguinte, diga comigo, no dia seguinte, a Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amém? Glória a Deus. Eu gosto muito da passagem de Josué 5, tem muito a ver com a minha jornada. É um momento de transição. Eu já falei inúmeras vezes aqui na igreja, de como representa o momento da chegada na terra prometida, só que não com aquela geração que saiu do Egito, mas com a geração dos filhos daqueles que saíram do Egito, que nasceram no deserto, porque aqueles que saíram do Egito não alcançaram a terra prometida, por duvidarem, por murmurarem. Os seus filhos, sim, chegaram à terra prometida. E a Bíblia fala que no limiar da terra, em Gilgal, Deus pede que Josué faça uma circuncisão, que é uma aliança. E nesse momento, há ali um acampamento montado, e Josué obedece. E no capítulo 5, do versículo 9, Deus diz assim: eu retiro de vocês agora o opróbrio do Egito, a mentalidade do Egito, a maneira de pensar do Egito, o apego do Egito. E você sabe que o Egito representa o mundo, o sistema pecaminoso. Então, nesse momento, queridos, depois que eles sararam, eles vão entrar na terra prometida. Só que há um termo que me chamou muita atenção: o dia seguinte. Eu quero falar sobre isso. Páscoa, o dia seguinte. Sabe por quê, queridos? A Páscoa, ela é uma manifestação do poder redentor de Deus. O poder redentor é aquele capaz de mudar a sua natureza pecaminosa. Você deixa de ser um pecador para ser um santo. Amém? Olhe para alguém que está do seu lado, e mesmo que você não creia, diga assim: em Jesus você é santo. Amém? Entenda que nós não somos perfeitos, mas fomos santificados, justificados em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo um processo. A Páscoa é essa manifestação de Deus, mas o dia seguinte precisa ser uma manifestação do homem. Amém? O Senhor colocou eles ali, naquela terra. Tinha tirado do Egito. A saída do Egito foi algo milagroso.
houve a manifestação de 10 pragas que confrontaram 10 deuses do Egito. E aí, queridos, a última praga, a morte do primogênito, não teve mais como conter o povo no Egito. Faraó então mandou o povo embora e ainda tentou buscar. Isso representa a libertação, a salvação. Esse foi o momento do start, o momento em que Deus decide tirar o seu povo de mais de 400 anos de escravidão. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você está vivendo esse momento, você está vivendo essa experiência de sair do Egito, de sair de um lugar de escravidão. E é interessante a maneira, o método que Deus usou para tirar o seu povo do Egito. Ele mandou Moisés avisar todo mundo para se reunir em casa, para matar um cordeiro, para passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e das janelas, porque o destruidor passaria sobre todas as casas, e as casas que não tivessem a marca do cordeiro, e houvesse um primogênito, viveriam uma tragédia. E todos aqueles que obedeceram Moisés e fizeram isso, foram poupados, seus primogênitos foram poupados, a família foi poupada, e eles saíram então do Egito para uma jornada no deserto. Entenda, que a sua salvação, ela é a porta, ela não define tudo. Depois de uma porta, vem um caminho, e depois de um caminho, vem um destino. O Egito foi a porta da salvação, o deserto foi o caminho da justificação, e a terra prometida foi o destino da glorificação. Esses 3 momentos representam as fases da nossa jornada cristã: salvação, justificação e glorificação. Amém? Entenda que isso é uma obra de Deus, mas que necessita da manifestação, da intencionalidade do homem. A salvação, queridos, não é tudo. Você pode muito bem ser salvo, mas levar uma vida medíocre nessa terra. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala de uma porta e fala de um caminho, e ambos são estreitos. A salvação é a porta. Muitos estão querendo a salvação só para morar no céu. A salvação te conduz para o céu, mas não te transforma na terra. Serão suas escolhas e suas decisões que irão fazer isso. Preste atenção no texto. Eles entraram na terra prometida, cessou um ciclo, cessou uma fase, eles celebraram a Páscoa ali, acabou o tempo do deserto, acabou o maná do deserto, acabou a jornada, não tem mais aquela sombra, uma nuvem que fazia sombra de dia, não tem mais aquela coluna de fogo à noite, não tem mais carne vindo do céu, não tem mais água saindo da rocha. O pastor Cote diz que cessou a fase da infantilidade. Agora você vai ter que semear e colher, plantar, cultivar, trabalhar a terra, comer dos frutos dessa terra. É interessante porque é uma passagem, um estágio novo, um novo desafio para a sua vida. A Páscoa, ela representa isso. Quando você aceita o sacrifício de Jesus, você está dizendo sim para um novo estilo de vida. Você aceitou a Cristo, mas isso não mudou a tua vida completamente, mudou o teu espírito. Quando aceitamos a Cristo, o nosso espírito é regenerado, mas a nossa alma e o nosso corpo precisam de transformação diária. Tem gente que aceita Cristo, ainda continua xingando, ainda continua fumando, ainda continua se prostituindo. Precisa passar por um processo de santificação. Tem gente que demora ainda a largar o vício. Sabe, tem gente que ainda é apegado às coisas do Egito. Essa é uma fase que você vai precisar ser intencional. Essa é uma fase que vai depender das suas escolhas.
porque a parte de Deus Ele fez. A salvação é uma dádiva concedida a você, e não é pelo seu mérito, pela sua força, é pela bondade do Senhor. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, amém? As obras não te salvam, mas todo homem e toda mulher salvos praticam boas obras. Então existe um processo. O dia seguinte é o dia do novo ciclo na sua vida, amém? A Páscoa não é um dia, a Páscoa agora é uma decisão, é quando você aceita Jesus e o seu sacrifício. Então você passa, porque Páscoa significa passagem. A Páscoa não vai apenas tirar você de um lugar, ela vai te conduzir por um caminho e vai te levar a um destino melhor. A Páscoa anuncia uma jornada, um processo na sua vida. Quantos estão entendendo? Nós estamos celebrando a Páscoa. Isso é simbólico, é um memorial, é profético, é histórico, é o que você imaginar. Mas isso não adianta nada se sairmos daqui e ainda hoje ou amanhã vivermos para nós mesmos. É o mesmo que aconteceu com o povo no Egito, quando saiu de forma tão milagrosa, vendo tantas coisas acontecerem. Eles foram para o deserto reclamar de Deus. Eles foram para o deserto viver um projeto egoísta, onde só queriam que suas necessidades fossem supridas. A tal ponto, isso comprometeu a tal ponto a palavra de Deus, que eles desacreditaram na promessa. Tem gente que está vivendo um projeto tão pessoal e tão egoísta, que já nem consegue vislumbrar a promessa, que não entende que há algo maior que Deus quer para a sua vida. Tem gente que está no modo sobrevivência. Sabe, foi por isso que muitos ficaram no deserto e morreram lá mesmo, porque não entenderam o que vinha logo após, a próxima cena. Sabe, a Páscoa é uma das festas hoje mais distorcidas na nossa geração. Hoje o comércio, o secularismo, o consumismo, inverteram completamente o significado e o conteúdo da Páscoa. O domingo da Páscoa, queridos, hoje representa a passagem da morte para a vida. Jesus morre na sexta-feira, o sábado se torna um dia complicado para todo mundo que andava com Jesus. Afinal de contas, ele não estava mais no meio dos discípulos. Mas no domingo, Jesus ressuscitou. Sabe, esse cordeiro que morria, né, que a família tinha que matar e passar o seu sangue nos umbrais, agora não era mais um animal. O sangue não era mais algo físico, material, ao ponto de João olhar Jesus se aproximando e dizer: aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora a questão é espiritual. A Páscoa é espiritual. A Páscoa é uma decisão de viver agora uma jornada de santificação do dia seguinte. Entenda, Jesus ele encerrou a Páscoa judaica e ele inaugurou uma Páscoa universal. Qualquer pessoa, tribo, povo ou nação pode agora fazer parte desse evento que é a Páscoa. Porque a Páscoa agora, na verdade, é um homem, a Páscoa aponta para Jesus. Sabe, é interessante olhar para alguns episódios na Bíblia e ver o que aconteceu. Por exemplo, logo depois que Jesus é crucificado, ele é morto, e aí então fica aquele silêncio, aquele medo,
os discípulos, eles se trancam, eles não entenderam o significado daquilo. Jesus a todo momento dizia: olha, eu vou ser morto, eu vou para Jerusalém, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar. E quando eu subir, eu vou deixar o Espírito Santo para você. Jesus não negou nada. Jesus, ele contou toda a história antes dela acontecer. Ele mostrou, ele declarou uma promessa. E é interessante que muitos não acreditaram. Assim como aqueles que morreram no deserto e não acreditaram na terra da promessa. Muitos que andaram com Jesus o abandonaram em João 6 e não acreditaram na sua palavra. É por isso, queridos, que depois que Jesus ressuscita, muitos deixam o cristianismo. Muitos não viram Jesus ressuscitado e pararam de crer. Muitos apostataram da fé, porque não souberam viver o dia seguinte da Páscoa. A minha pergunta para você é: o que você está fazendo no dia seguinte da sua Páscoa, da sua salvação? É importante olhar para isso, porque os discípulos se trancaram, ficaram com medo, eles se fecharam. E aí então vem aquela passagem de João capítulo 20, versículo 19, onde Jesus, ele encontra os seus discípulos trancados com medo. E ele diz: o que vocês estão fazendo aqui? Pai seja convosco. A Bíblia diz que eles estavam com medo das ameaças. E Jesus, já ressuscitado, diz: não tenham medo. E a Bíblia diz que naquele momento o Espírito Santo vem. E aí eles começam a viver o dia seguinte. O dia seguinte da Páscoa é para fazer você vencer os seus medos, suas limitações, suas ameaças. O dia seguinte da Páscoa é para você se levantar na força do Espírito Santo que está em você. O dia seguinte da Páscoa é para você sair desse projeto egoísta, pessoal, e para você ser missional. Jesus disse: ei, o que vocês estão fazendo aqui trancado? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, anunciem que eu ressuscitei. Vão a todas as nações e discipulem com tudo aquilo que vocês aprenderam. Sabe qual é a essência do dia seguinte da Páscoa? Sabe qual é o propósito do dia seguinte da Páscoa? É que você seja um missionário do Evangelho do Reino de Deus. Afinal de contas, algo aconteceu com você, que precisa acontecer com muita gente. E você precisa ser um anunciador das boas novas. Você precisa ser esse multiplicador. Sabe, o dia seguinte da Páscoa, tem uma palavra para você: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Pregai o Evangelho, não só com as suas palavras, mas com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas redes sociais, com tudo que há em você. Porque se você fala uma coisa e vive outra, você não prega o Evangelho, você envergonha o Evangelho. Porque as pessoas hoje sabem facilmente quem são aqueles que vivem aquilo que pregam. Então, queridos, o dia seguinte é um dia de desafio, é um dia para tirar você do seu projeto, para o projeto de Deus. Afinal de contas, a Bíblia diz que na salvação, em Colossenses 1,13, Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o seu reino, o reino do seu Filho, do seu amor. Você recebe algo que nenhum homem pode te dar. E o interessante é que eles celebraram a Páscoa e no dia seguinte, eles começaram a viver uma nova fase. O maná acabou. Tem coisas que precisam acabar na sua vida. E outras precisam começar. Você precisa aprender a viver essa transição. Entenda que viver com Jesus não é viver mais do mesmo jeito.
é ter um estilo de vida, onde a mudança é contínua, diária, semanal, mensal, anual. Você precisa ver mudança em você todos os dias, ainda que você falhe, que você caia, que você peque. Mas o pecado é um acidente na sua vida, já não é mais um estilo de vida. Entenda que aquela geração pisou naquela terra prometida, não para ser a geração abençoada, a geração do privilégio. Eles pisaram naquela terra prometida para ser a geração que iria conquistar e levantar uma nação para o Senhor. Eles não pisaram ali simplesmente para se tornarem ricos. Eles pisaram ali para se tornarem missionários. Cada conquista era um avanço do reino de Deus. Era um avanço do projeto de Deus. E a minha pergunta para você é: onde estão as suas conquistas para o reino de Deus? A sua conquista é se manter o mês todo só ali, no seu projeto, na sua vida? A sua conquista, sabe, todos nós, eu quero te dizer uma coisa, frise bem, quero frisar bem isso, todos nós somos chamados para sermos missionários, e se não estamos sendo, não estamos vivendo a plenitude daquilo que Deus reservou para cada um de nós. Sabia? Deus te chamou para ser missional, Deus te chamou para essa conquista. É interessante porque eles sabiam que agora teriam que viver de uma maneira diferente que seus pais viveram. Os seus pais não conquistaram, os seus pais não conduziram eles para um novo nível, seus pais falharam, agora eles tinham que viver um projeto que os pais falharam. Você que é pai, você que é mãe, você que é líder, você está sendo observado. E será que você está sendo uma inspiração para os seus filhos? Será que você está sendo uma inspiração para as pessoas? Será que você está sendo motivo de inspiração para ter coragem, para arriscar, para ir mais longe, para preparar algo para o seu filho não ter que começar onde você não teve coragem de vencer? Porque aquilo que você não vencer na sua vida, você atrasa a jornada do seu filho, porque ele vai ter que voltar para esse ponto para vencer. Como aqueles pais não conseguiram entrar naquela terra, os filhos tiveram que entrar. Sabe, eles poderiam estar ali festejando com os pais, poderia ser uma festa de família, só que o medo dos pais, a covardia dos pais, a incerteza, sabe, a falta de fé dos pais, fizeram com que os filhos entrassem sem eles naquele lugar. Se os pais tivessem cridos, esse era um momento não só para os filhos, era um momento para toda a família. Quantos estão entendendo isso aqui? Você e eu, como pais, se falharmos, vamos deixar de viver momentos com os nossos filhos, eles vão viver esses momentos sozinhos, e vão ter que lutar sozinhos, porque você não teve coragem de fazer isso. O dia seguinte da Páscoa é esse dia em que você precisa conduzir uma geração. Sabe por quê? Porque houve uma Páscoa para sair do Egito, mas também houve uma Páscoa no deserto, lá em Números 9. Houve uma Páscoa em que os pais viveram a experiência de sair do Egito. Houve uma Páscoa em que os pais e os filhos viveram a experiência no deserto. E houve uma Páscoa quando os filhos chegaram na terra prometida, agora sem os pais. A verdade era para que essas 3 Páscoas fossem celebradas em família, para que todos estivessem juntos, mas alguém falhou. Alguém não entendeu o dia seguinte da Páscoa. Alguém ficou para trás. Na saída do Egito, eu imagino que alguém pode ter ficado para trás por não crer. No deserto, uma nação praticamente toda ficou, uma geração toda ficou para trás. E agora nessa Páscoa, queridos, nós estamos vendo pessoas não ficando para trás, porque foram circuncidadas com uma aliança. Sabe, o princípio da Páscoa é esse: transicionar você
levar você para um novo ciclo. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele não veio apenas morrer, Ele veio nos conduzir para um novo ciclo. A partir de agora, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá eternamente. Eu estou conduzindo vocês agora para um novo nível. Sabe, eu gostei de uma definição que eu vi essa semana. A Páscoa é tirar você do mercado de escravos e colocar você numa família. Você deixa de ser um escravo do Egito para se tornar filho de Deus. Olha que privilégio, queridos. Filho de Deus. Amém? Não sei se você consegue alcançar a profundidade do que isso significa, ser filho de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Ser o filho de Deus. Sabe, a Bíblia fala de uma Páscoa onde Jesus foi. Primeira vez que Jesus vai a Jerusalém, e ele vai naquela festa da Páscoa. E ali, sabe, os pais de Jesus esqueceram ele, né? Se distraíram. Você pode ler isso em Lucas, no capítulo 2, do versículo 41 ao 45, que diz assim: ora, anualmente iam seus pais, os pais de Jesus, a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias, olha só, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, já era o dia seguinte. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. O texto aqui nos ensina que até podemos celebrar a Páscoa com Jesus, mas podemos sair dela no dia seguinte, sem a companhia de Jesus. Podemos estar com Ele nesse momento, gritando, Ele ressuscitou. Podemos estar dizendo, eu entrego a minha vida a Ele. Podemos estar declarando, eu creio no sacrifício de Jesus. Mas assim como seus pais, pessoas íntimas, saíram da festa sem Jesus, muitos de nós podemos estar andando no dia seguinte, sem Jesus da festa. Sabia? Porque o dia seguinte é para você continuar andando com Jesus. O dia seguinte da Páscoa, da sua salvação, da sua ressurreição em Cristo Jesus, de celebrar o que Ele fez por você, é o dia para você andar com Ele, não para esquecê-lo, não para deixá-lo para o domingo seguinte, porque o dia seguinte da Páscoa é o dia que vai determinar o seu nível de conquista, de avanço e de maturidade. A Páscoa é uma dádiva que Deus te concede, onde você pode ser salvo, redimido, mas o dia seguinte é uma declaração de amor que você faz por tudo aquilo que Jesus fez por você. O dia seguinte da Páscoa é o dia de você crescer, é o dia de você avançar, é o dia de você saber que Ele te colocou numa terra de promessa e que agora é tempo de semear, de cultivar a terra e de colher. É dia de você entender que existem gigantes para você vencer amanhã. É dia para você entender que precisa derrubar muralhas. É dia de você entender que precisa conquistar Jericó, que representa a nossa alma. É dia de você olhar para Raabes, áreas da sua vida prostituídas, que estão em pecado, e submetê-la ao sacrifício de Jesus. O dia seguinte não foi só um dia em que cessou o maná e eles começaram a ter uma dieta diferente. Foi o dia em que eles foram desafiados a crescerem, a amadurecerem e se tornarem missionários do reino de Deus. Eu considero esse evento, esse momento tão importante, porque a partir disso,
Deus entregou uma terra, ali começou a se formar um reino, a partir desse reino veio reis, e a nação de Israel, de um povo que era escravizado, se tornou a principal nação do mundo. No reinado de Davi e Salomão, reis vinham de longe, vinham conhecer a beleza daquele rei. Ei, esse povo aí não era aquele povo que ficou no Egito 430 anos? Foi. E agora eles têm, é a nação, a principal nação do mundo. Só Deus mesmo para fazer um negócio desse. As pessoas vão apontar para Deus quando verem o seu crescimento, quando verem a sua maturidade, quando verem que o dia seguinte da sua salvação foi o primeiro passo de uma jornada de santificação na sua vida. Porque o importante não é o momento da festa, é o dia seguinte da festa. Porque no dia seguinte, muitos vão estar crescendo, mas o dia seguinte de algumas festas, para algumas pessoas, muitos vão estar de ressaca, muitos vão estar lamentando, muitos vão estar tristes. Amanhã é um dia de muitos levantar arrependido, porque passaram o final de semana bebendo, se prostituindo, fazendo coisas para si mesmo. Eles não têm paz. Não há quem tenha paz sem Jesus no coração. Os dias vão se tornar pesados para você, e a velhice vai se tornar de fato um fardo cansativo para você, ao ponto de você olhar para o passado e dizer: eu perdi toda uma vida sem conhecer Jesus, sem servi-lo, sem fazer algo relevante para eles. Agora, eu caminho para encerrar. Não foi fácil para aquela geração, foi um desafio, enfrentar todos aqueles gigantes, se deparar com uma cidade, com uma muralha, que talvez era mais alta do que as paredes desse lugar. Não era fácil. Eles foram desafiados. Eu quero te dizer que o dia seguinte da Páscoa é um dia para o seu desafio. É um dia para você, sabe, olhar para os desafios e dizer: não tem como humanamente superar isso, mas eu vou na força do meu Deus. E aí Deus vai usar você de maneira sobrenatural, porque um dos primeiros desafios para aquele povo, aquela geração nova, foi encarar as muralhas de Jericó. E o método que Deus usou é um método que talvez você não creria. Vocês vão rodear as muralhas durante 7 dias, e depois de rodear essas muralhas 7 vezes, vocês vão gritar, e os muros vão cair, e vocês vão conquistar essa cidade. Sabe, queridos, para mim isso é bem desafiador. Se eu vivesse naquela época, seria bem desafiador acreditar numa palavra dessa. Assim como é desafiador para alguns hoje. Tem gente que nunca viveu um desafio de fé. Tem gente que nunca superou uma fase difícil com a sua fé. Tem gente que só resolveu seus problemas por meio do que tem, mas nunca viveu algo desafiador, algo sem saída, algo que o seu dinheiro não pague, algo que a sua popularidade não compra, algo que Deus está mandando você fazer, mesmo quando todo mundo diz para você não fazer. Tem gente que nunca viveu uma experiência dessa. Eu vou dizer uma coisa: se você tem muitos anos e nunca viveu, muitos anos de cristão e nunca viveu uma experiência dessa, você perdeu muitas oportunidades na sua vida de ver a manifestação do poder de Deus. Amém? Tem gente que não pode ter um probleminha, que está buscando a solução. E às vezes Deus te coloca em situações porque Ele quer que você olhe para Ele. Ele é a sua solução.
Tem gente que nunca pisou na terra prometida. Tem gente que nunca viveu essa fase, ainda está vivendo a fase da sobrevivência no deserto. Ainda precisa de sombra, ainda precisa de maná. Tem gente que nunca viveu esse dia seguinte, onde o maná cessa e você precisa se manifestar. Sabe, quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele deixou para nós esse recado. Ele disse: eu estou indo para o Pai, mas não tenham medo, eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Jesus está dizendo: olha, no dia seguinte, eu estarei com vocês. Depois da Páscoa, eu estarei com vocês. No deserto, eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês na terra prometida. Amém? Então, não pense que a Páscoa vai acabar hoje. Não pense que a Páscoa é só 3 dias de feriado. A Páscoa é uma decisão que você toma, diária, de aceitar Jesus como teu Senhor. E viver cada dia, o dia seguinte, e o seguinte, e o seguinte, na dependência dEle. Buscando a vontade dEle. A verdadeira Páscoa te conduzirá para frente e para cima. A verdadeira Páscoa trará transições na sua jornada. A verdadeira Páscoa mudará a sua dieta, mudará a sua vida. Sabe, a grande questão para Deus, para o diabo, para as pessoas que te conhecem, não é o dia da Páscoa, é o dia seguinte. A grande questão para as pessoas que te conhecem não é o dia de culto, é a segunda-feira. É esse dia que as pessoas querem saber e ver se você é um discípulo de Jesus. Então, que a Páscoa não termine para você hoje. Que o dia seguinte seja um dia de anunciá-lo como o Senhor que ressuscitou.